Nesse trabalho, nós iremos contar um pouco mais sobre a história do Paraíso Perdido. Quem escreveu, sua história, sua importância para a literatura, entre outros. Os integrantes desse trabalho são Ana Clara Nakazone de Lima, Maria Ângela Oliveira Damasceno, Maria Heloísa Oliveira Damasceno, Mariana Yumi Miyashiro e Raíssa Gomes Figueiredo. Eu vou falar um pouco sobre a biografia de Milton. Bom, Milton nasceu em Cheapside, Londres, no dia 9 de dezembro de 1608. Ele começou a escrever muito cedo, inclusive autores como Dante e Tasso, entre outros, foram fundamentais para a evolução literária dele. Ainda muito jovem, com 16 anos, ele ingressou na Universidade de Cambridge, na instituição Christ's College, e ele já entrou lá sabendo escrever latim, italiano, grego e, obviamente, inglês. Um ano depois que ele ingressou nessa universidade, ele foi temporariamente expulso devido a um conflito que ele teve com um de seus tutores. Mas depois ele voltou e se graduou em 1629, recebendo o título de bacharel em artes. E depois, em 1632, ele recebeu o título de mestre em artes, com mestrado. Bom, ele se casou um total de 3 vezes e teve vários filhos. No primeiro casamento teve 4, se não me engano. Mas a esposa, duas esposas dele chegaram a falecer após o parto de um filho. Mas ele teve vários filhos, o que ajudou muito ele, porque ele tinha problemas de visão e ia piorando gradativamente. Então os filhos dele acabavam ajudando ele em necessidades pessoais, etc. Bom, ele sempre foi muito protestante, anticatólico e antimonarquista principalmente. Ele apoiava o republicanismo, que era basicamente a ideologia de que uma nação é governada por uma república, na qual o chefe de Estado é escolhido através do voto, o que não era uma coisa muito aceita na Inglaterra naquela época, já que era uma monarquia. Após a criação de vários discursos controvertidos da parte de Milton, ele foi preso junto com todos os partidários de Cromwell, que foi um militar ditador inglês e líder da Revolução Puritana que ocorreu na Inglaterra. Nesse período que ele ficou preso, ele ficou completamente cego, por causa do problema de visão que ele já tinha antes, enfim. Ele ficou completamente cego e na cela da prisão ele editou o poema épico Paraíso Perdido, lançado em 1667. 4 anos depois, ele lançou a sequência do Paraíso Perdido, que é o Paraíso Reconquistado, onde Cristo vem à Terra e reconquista o que Adão teria perdido. E na época da morte de Milton, em 1674, Milton estava pobre e à margem da vida intelectual inglesa. Ele ainda era famoso em toda a Europa e não se arrependia de nenhuma escolha política dele. Eu irei explicar sobre o enredo do Paraíso Perdido. A história do Paraíso Perdido começa no inferno, onde Lúcifer se encontra confuso e perdido, e ao seu redor estão todos os anjos que caíram após a luta contra Deus. Lúcifer, juntamente com Beelzebub, reúne todos os caídos e lamenta a derrota, mas explica que ela não era hora de desistir, porque senão se tornariam mais honrados do que já eram. Então todos os anjos se levantam e se organizam em um grande exército, esperando as ordens de Lúcifer. Lúcifer então pede a eles que construam um grande templo para que eles possam discutir os planos de batalha. Após um tempo, o Pandemônio fica pronto, e a partir daí eles começam um conselho, onde todos os caídos se encontram com Lúcifer para discutir o plano. Beelzebub então tem a ideia de atacar e desvirtuar a grande nova criação de Deus, ou seja, o homem. Então ocorre outro debate para discutir quem iria fazer essa missão, já que era muito perigosa. Ninguém se mobiliza, então Lúcifer afirma que, como líder, ele não enviaria nenhum deles, porque não estavam preparados. Então ele decide ir. Assim, ele dá início à sua jornada para o paraíso. Ele chega aos portões do inferno, que são 3 portas vigiadas por 2 figuras, uma masculina e uma feminina. Lúcifer diz a eles que ele passaria de qualquer forma. A figura masculina fala que ali ele não tinha nenhum poder e eles não iam permitir a passagem dele. Os dois começam a discutir até que a figura feminina interfere, afirmando que Lúcifer não gostaria de matar seu próprio filho. Ela, o pecado, explica que durante a guerra no céu, ela brotou na cabeça de Lúcifer e os dois deram origem à morte, seu filho. Então Lúcifer diz a ela que está procurando um novo mundo de Deus e pede a passagem a eles, prometendo que os daria a liberdade se ele ganhasse. Então Lúcifer vai em direção ao caos. Chegando no caos, ele encontra com o caos personificado e pede direção para o novo mundo.
O caos, então, dá direção sem hesitação nenhuma. Ela muda para o céu, onde Deus e seu filho, que mais tarde se tornará Jesus, estão observando Adão e Eva. Eles observam a chegada de Lúcifer no Éden. Deus explica ao seu filho que acredita que Satanás conseguirá converter a nova raça para o mal. E ele diz ao seu filho que não poderia fazer nada, já que eles são totalmente livres. Continua dizendo que, com a humanidade sendo enganada, ele acredita que eles encontrarão a salvação na verdade. Então, a partir daí, os dois começam a planejar a salvação da humanidade. Eles chegam à conclusão de que alguém terá que se sacrificar para pagar os pecados cometidos por Adão e Eva. Então, o Filho de Deus se oferece, já que ninguém quer enfrentar o preço do pecado. De volta a Lúcifer, ele chega ao céu. De longe ele avista as portas para o jardim e logo se aproxima delas. Lúcifer percebe a presença de Uriel, que se encontra no sol. Então, para disfarçar, se torna um querubim e pergunta a Uriel a localização da criação. Uriel indica o caminho, porém logo ele percebe que ele não é quem diz ser. Lúcifer então entra no paraíso e começa a observar, e logo percebe duas criaturas diferentes, Adão e Eva. Adão e Eva se encontram comendo, cercado por vários animais que brincam ao seu redor. Lúcifer, para poder escutar a conversa, se torna um animal. Adão está contando a Eva que Deus daria tudo a eles, contanto que eles não comessem do fruto proibido da árvore do conhecimento. A partir daí, Lúcifer então tem a ideia de induzir um deles a quebrar a regra. Durante esse tempo que Lúcifer se encontrava no paraíso, Uriel encontrou e contou a Gabriel sobre o anjo que identificou como um dos caídos. Ao anoitecer, Gabriel e seu esquadrão de anjos foram ao paraíso e logo encontraram Satanás, que estava em forma de sapo, falando maus pensamentos no ouvido de Eva. Lúcifer voltou à sua forma real e Gabriel e o Satanás começaram uma briga, porém foram interrompidos por Deus. E então Lúcifer decide voltar ao inferno. No dia seguinte, Eva acorda confusa e conta a Adão sobre seu sonho, onde um tipo de anjo dizia como era um pensamento estúpido não poder comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, os dois dão uma mordida no fruto e vão em direção ao céu. Adão diz a Eva para não pensar nesse tipo de coisa. Deus, preocupado com a situação, envia Rafael para conversar com o casal. Rafael chega no jardim e conversa com Adão sobre seguir as regras de Deus e cuidar do Éden, já que era seu único trabalho. Adão começa a fazer perguntas sobre a vida dos anjos, então Rafael decide contar sobre a guerra no céu. A guerra no céu se deu início quando Deus anunciou o seu filho como o governante do céu. A maior parte dos anjos ficou feliz com essa ideia, porém Lúcifer se sentiu injustiçado e da noite para o dia ele juntou mais de um terço de todos os anjos para lutar com ele contra Deus. No dia seguinte, os fiéis e os rebeldes já estavam todos prontos para a batalha. Miguel deu início à batalha. A guerra foi horrível, muitos anjos caídos e machucados, sentindo dor pela primeira vez. Anoiteceu e Satanás convocou um conselho para incentivar seus guerreiros e melhorar as táticas de batalha. No dia seguinte, ele já chega com canhões atirando nos anjos leais, que ficam confusos e assustados. Os leais começam a atirar as montanhas dos revoltados. Deus diz ao seu filho que já está cansado disso tudo e ordena que ele acabe com isso, banindo Satanás e seus seguidores para o inferno. O filho de Deus, então, com muita raiva, começa a cavalgar em direção aos rebeldes, atirando flechas contra eles. Todos se assustam e ficam perdidos. Ele consegue empurrar todos eles para um buraco na parede, que caem durante nove dias até chegar ao inferno. Rafael então termina a história dizendo a Adão para tomar cuidado que Satanás estava tentando estragar os planos de Deus e acabar com tudo. No enredo do Paraíso Perdido. Então, depois que Rafael conta a Adão sobre o plano de Satanás, Adão me pergunta para ele por que e como um foi criado. Então, Rafael explica como ele foi criado em 7 dias, etc. E depois disso, Adão também faz algumas questões, só que Rafael diz que tem algumas coisas que só Deus sabe e que ele devia confiar em Deus. Então Adão pergunta a Rafael se ele desejaria ouvir sobre suas primeiras lembranças quando ele chegou à Terra. Ele conta, então depois disso, Rafael diz para Adão continuar a louvar a Deus e ele sai. No outro dia, Lúcifer, com a intenção de terminar a sua missão, ele volta ao paraíso em forma de serpente. Então, quando Eva se encontra sozinha, trabalhando, Lúcifer vê a oportunidade perfeita para conversar com ela. E então, quando vê Eva, ele faz alguns barulhos e chama a atenção dela. Então, começa a falar com ela. Ela fica surpreendida e pergunta como é que uma serpente está conseguindo falar. Ele explica que ele comeu de um fruto, de uma árvore. E ela fala, mas qual árvore? E ele aponta para a árvore do conhecimento. Mas ela diz para ele que ela não podia comer daquela árvore, porque Deus falou que ela não podia. Então, mas aí Lúcifer diz para ela que se ele comeu, seria injusto ela não poder comer também, que Deus não poderia matar ela. Então, depois de um tempo,
tentando convencê-la, ela come. Então ela se sente muito, muito feliz, muito contente. Então ela fala para ela vai para Adão com um fruto e explica para ele que ela não se sentiu bem e estava ótima. Então Adão, com medo de perdê-la e se sentir sozinho, ele também come. E nesse dia, os seres humanos sentem luxúria pela primeira vez. O casal acorda no outro dia, sentindo raiva e tristeza porque eles não deviam ter feito aquilo. E como Deus tinha presenciado tudo, a tristeza preenche o céu dos anjos. Mas Deus diz para eles que eles não deviam se preocupar e não deviam ficar tristes, porque um dia ele envia seu Deus, seu filho, para distribuir justiça em Adão e Eva. Então ele manda o filho de Deus ir no paraíso para falar para eles as suas punições, para Adão e Eva. Para Eva, a punição seria que o parto seria mais doloroso e que ela devia se submeter ao marido. E para Adão, o solo seria menos fértil e fazer seus trabalhos mais difíceis. Então, o filho de Deus retorna ao céu. Quando Lúcifer volta ao inferno, ele permite o pecado e a morte fossem libertados do inferno e ela informa Lúcifer que ele agora é o senhor da terra. Então, ele vai contar para os outros anjos caídos, mas quando ele começa a contar, ele começa a virar uma serpente. E todos os outros anjos que estão presenciando também começam a se transformar em serpente. Só que também no bosque começam a crescer árvores, igual a árvore do conhecimento. E quando eles comem o fruto, eles voltam a anjos. Eles se tornam anjos novamente. Então, quando o pecado e a morte chegam ao paraíso, eles causam um estrago. Então, Deus culpa Adão. E diz que um dia seu filho removerá o pecado e a morte da terra inteiramente. Então Deus fixa as estações e restabelece a órbita dos planetas. E os animais já no paraíso não estão se dando bem. Então, como Adão está testemunhando tudo isso, ele pede para Deus parar. Que ele devia fazer qualquer coisa com ele, mas menos fazer isso. Mas uma hora Adão aceita a sua punição e diz que é justa. E então eles rezam, choram muito, porque eles ficaram muito arrependidos realmente. Então o Filho de Deus ouve suas orações e pede para seu pai para perdoar a humanidade. Deus concorda, mas diz que mesmo assim eles deviam ser expulsos do paraíso. Então ele manda Miguel descer à terra e banir Adão e Eva. E também para contar sobre o futuro, como é que ia ser o futuro da humanidade a partir daquele momento. Então Deus vai lá, conta para Adão sobre o futuro, ele conta sobre Caim e Abel, conta sobre Noé, conta sobre Moisés, Nirobe, a Torre de Babel, o rei Salomão e Jesus. Então depois disso, Adão afirma que realmente agora ele entende inteiramente porque obedecer a Deus é o melhor. E eles se sentem muito arrependidos, mas eles são expulsos do paraíso. E é assim que termina o livro. Agora eu vou falar sobre os personagens e o primeiro deles é o Satanás. Ele é o primeiro personagem importante a aparecer no poema. É uma figura trágica que se autodescreve com a famosa citação: melhor reinar no inferno do que obedecer ao céu. A revolta de Satanás aconteceu porque ele não queria render-se à obediência a Deus e ao seu filho. E ele alega que os anjos são autocriados, negando a autoridade de Deus sobre eles. Depois de sua derrota na Guerra Angelical, ele organizou uma rebelião com os anjos caídos e argumentou que Deus governava como tirano e que todos deveriam governar como deuses. Embora entendido como a força antagonista no poema, Satanás pode ser melhor definido como um herói trágico. E de acordo com William McCullough, uma qualidade do herói trágico é que ele não é perfeitamente bom e que sua derrota é causada por um erro trágico. Ele poderia ser um exemplo de tropo também. A verdadeira natureza de seu papel no poema tem sido objeto de muito debate de autores e acadêmicos. Enquanto alguns estudiosos interpretam o poema como um canto de moralidade cristã, outros críticos, como William Epson, veem-no como uma obra mais ambígua. Adão é o primeiro homem criado por Deus. No começo ele era sozinho, depois Deus lhe fez uma companheira. É considerada a famosa criação de Deus, juntamente com sua esposa, manda em todas as criaturas do mundo e reside no jardim do paraíso. A sua paixão por Eva faz com que ele se junte na desobediência a Deus. Eva é o segundo ser humano criado por Deus, é tirado de uma das costelas de Adão e moldada segundo uma forma feminina dele. É mais curiosa de ideias alheias do que o marido, e embora feliz, ela anseia por conhecimento e mais especificamente o autoconhecimento. Um dia ela convenceu Adão que seria bom separarem-se e
trabalhar em diferentes partes do jardim, e na sua solidão é tentada por Satanás a pecar contra Deus. O Filho de Deus é o Espírito que se tornará Jesus Cristo e que ainda não encarnou na forma humana, embora este nunca seja nomeado explicitamente. O Filho de Deus participa em total união com o Pai e ele é o grande herói do épico. Ele derrotou sozinho Satanás e os seus seguidores. Ele escolheu descer ao mundo, tornar-se ele próprio em homem e redimir a queda do homem através de sua própria morte. E a ênfase que Milton faz no Filho de Deus é menos nele como um guerreiro, e sim no seu amor pela humanidade. Já o Deus Pai, ele é o criador do céu, do inferno, do mundo e de tudo. Ele é um ser todo-poderoso, infinitamente bom e que não pode ser derrubado nem mesmo pelo grande exército de anjos, criados por Satanás. O poema retrata o processo da criação por Deus na forma em que Milton acreditava que havia ocorrido, com Deus criando o céu, a terra, o inferno e todas as criaturas que nele habitam como parte de si mesmo e não a partir do nada. Assim, de acordo com Milton, a autoridade suprema de Deus deriva dele ser o autor da criação. Rafael é um arcanjo que Deus envia para advertir Adão sobre a infiltração de Satanás no Éden e avisá-lo que Satanás vai tentar amaldiçoá-los. Ele também tem uma longa discussão com Adão sobre a criação e sobre eventos que aconteceram no céu. Já Miguel é um poderoso arcanjo que lutou com Deus na guerra angelical. Na primeira batalha, ele feriu Satanás terrivelmente com uma poderosa espada que Deus projetou para cortar até mesmo a substância dos anjos. E depois de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, Deus enviou o arcanjo Miguel para os visitar. O seu dever é escoltar Adão e Eva a sair do jardim. Mas antes de o fazer, Miguel mostra a Adão visões do futuro sobre a história da Bíblia, desde a história de Caim e Abel no Gênesis até a história de Jesus Cristo no Novo Testamento. A importância da obra O Paraíso Perdido nos dias de hoje e antigamente. Além dela ser uma obra muito misteriosa e muito boa de se ler, é que antigamente teve muitas dúvidas das pessoas na questão de religião, porque fala como se Satã fosse um herói nessa história, assim como eu falei. John Milton trata como se fosse um herói, como se é o foco da história, realmente. Então as pessoas ficam com dúvidas, será que eu tô acreditando realmente no que é certo? E aí as igrejas se revoltaram naquela época, porque não é possível. A gente tá passando uma coisa, as pessoas estão acreditando em outra. Então criou uma certa dúvida. E também Eva, que comeu do fruto proibido, assim como na Bíblia diz, na história também conta. Então os homens passaram a ver a mulher de outra maneira, né? Porque parece que a mulher é a queda do homem, ela faz o homem cair, né? Ele era do paraíso, cai para o inferno, pagando pecado. Então é como se a mulher fosse o azar do homem, como se ela trouxesse coisas ruins para ele. Então, as mulheres meio que foram rejeitadas nessa época. Hoje em dia é diferente, claro, porém, claro que tem um certo preconceito ainda, mas não é como antigamente. A influência da obra O Paraíso Perdido nos dias de hoje e quais obras foram influenciadas a partir dela. Eu não poderia deixar de falar sobre a série Lucifer, porque ela é muito parecida com Paraíso Perdido, principalmente no final da quarta temporada, quando Lucifer foi forçado a retornar ao submundo. A série não é totalmente inspirada no Paraíso Perdido, mas ela carrega princípios parecidos, como o diabo ser presente como o foco da história. E foi exatamente isso que John Milton fez, com que o Satã fosse o foco da história, um herói lírico, um herói dramático. Então fez com que as pessoas ficassem com dúvidas se ele realmente é um vilão. Temos também o filme Advogado do Diabo, que é relacionado com o Paraíso Perdido. Assim como no livro, os dois protegem o diabo. Temos também o livro da Mary Shelley, que é o Frankenstein. Essa obra fez com que o monstro se pareça bonzinho e o herói da história, assim como no Paraíso Perdido. Porque Satanás pode ser melhor definido como um herói trágico e helênico, assim como eu falei.
E temos também a peça O Paraíso Perdido, que foi dirigida por Antônio Araújo, com o Teatro Vertigem. Paraíso Perdido. Ele diz que Paraíso Perdido é um poema responsável pela origem e articulação desse projeto. Entendemos que o mito da queda pode ser associado aos sentimentos contemporâneos de decadência e de nostalgia de um padrão superior da existência. E sabe o que essas obras têm em comum? Que todas elas fazem com que o Satã, no caso Lúcifer, com que ele se pareça um herói trágico, um herói lírico, faz com que ele não se pareça ao vilão. Assim como em Frankenstein, a obra de Mary Shelley, o monstro se parece a bonzinho e até o herói da história. Por isso, criou uma certa dúvida nas pessoas. Será que ele é mesmo o vilão? E as pessoas passaram a ficar do lado desse herói.